de agosto também é o Dia Mundial de Combate ao Colesterol. A data foi criada para promover ações de conscientização e prevenção contra o colesterol alto, que é considerado um dos principais fatores aí que contribuem para o desenvolvimento de diversas doenças do coração. Segundo o Ministério da Saúde, essas doenças estão entre as primeiras causas de mortalidade no Brasil, com 300 mil mortes anuais. Cerca de 40% da população brasileira tem o colesterol elevado. E para falar sobre este assunto, nós recebemos aqui no estúdio a Jaci Maria Alves, que é especialista em clínica médica e endocrinologia. Doutora, queria perguntar primeiro para você, o que é colesterol alto? Primeiramente, eu quero agradecer o convite por falar desse assunto tão relevante e tão importante. Então, assim, o colesterol, ele não é uma substância totalmente maléfica, né? Na realidade, ele é muito importante para todas as funções do nosso organismo. Ele faz parte da membrana celular, a produção de hormônios, de vitamina D, formação de ácidos biliares que a gente precisa para digerir as gorduras. E o grande problema é quando ele está em desproporção. Então, quando a gente tem mais das partículas que a gente chama do mau colesterol, que seria o LDL, né? E menos do colesterol bom, que seria o HDL, como melhor conhecido. Na realidade, assim, o colesterol é uma partícula de gordura e ele precisa dessas lipoproteínas para ser transportado. Então, a gente precisa do equilíbrio adequado no nosso organismo. Muito se fala também, né, do colesterol bom e do colesterol ruim. Qual que é a principal diferença aí desses dois? Então, na realidade, o grande problema, o grande vilão é o colesterol LDL, né? Que ele leva, o ruim, que é chamado ruim, exatamente. Então ele leva a deposição de gorduras, partículas de gordura dentro das artérias, né? Que leva o sangue para os nossos órgãos e tecidos. Então ele é o grande problema. Mas a gente não quer dizer só os números, né? Não é só o número que importa também a qualidade desse colesterol. Então, na realidade, a gente precisa ter níveis baixos o suficiente para evitar que essas doenças aconteçam. Então, o problema é quando ele se deposita, né, nas artérias e pode formar o que a gente chama de aterosclerose, né, junto ali com outros componentes inflamatórios, pode entupir, digamos assim, né, as artérias principais do nosso coração, podendo provocar infarto agudo do miocárdio, angina. E se esse entupimento acontece, por exemplo, nas artérias cerebrais, isso pode ocasionar AVC, né? O mais conhecido aí é AVC. E também a doença arterial periférica, né? Fazendo a claudicação intermitente, que a gente chama ali, quando acontece mais nas artérias distais. Então, assim, mais do que o número do colesterol, a gente precisa também ter controle de outros fatores de risco para que esse colesterol não seja maléfico para a gente. A gente está vendo muitas imagens ali, doutora, de comida, de fritura. Exato. O que leva ao colesterol ruim, vamos chamar assim, para as pessoas entenderem melhor em casa? Comer muito bacon, que a gente está vendo na tela, comer essas comidas fast food, também prejudicam? Excelente pergunta. Então, a gente sabe hoje que cerca de 90% do primeiro infarto e AVC, eles podem ser controlados com intervenções de estilo de vida. Isso é muito forte, gente, porque assim, o poder está nas nossas mãos, eu costumo falar para os pacientes, né? Então, assim, evitar realmente o excesso de gorduras saturadas, que são principalmente gorduras oriundas de origem animal, gordura trans, acho que todo mundo já ouviu falar, então, na famosa gordura vegetal hidrogenada, né? Que geralmente tem alimentos muito processados, então salgadinhos, biscoitos recheados, sorvetes, e mais importante ainda, quer dizer, tão importante quanto evitar o excesso desse tipo de gordura, é a gente melhorar a nossa alimentação com coisas mais saudáveis, porque também pode ser protetor, né? Então a gente aumentar o consumo de gorduras chamadas boas, então monoinsaturadas, poliinsaturadas, que são geralmente gorduras vindas de óleos de origem vegetal, nozes, castanhas, sementes, abacate, peixes gordurosos como atum, salmão. Então tudo isso também pode proteger o nosso coração e além disso uma alimentação também rica em frutas, verduras, legumes, que as fibras e os fitoesteróis também podem diminuir a absorção desse colesterol chamado ruim, né? Bom, vamos aproveitar, a doutora já está falando aí sobre esses alimentos, um monte de imagem e um monte de coisa já aparecendo na tela, aquelas coisas gordurosas que a gente adora comer também. Mas a gente vai chamar aqui para nossa conversa, também já está aqui no nosso estúdio, a nutricionista Inais Serreno, que também vai conversar com a gente aqui. Ela pode ajudar a gente a entender como preparar algumas receitas aí que você não abre mão, aquela coisa que você adora, se é hambúrguer no seu caso,
ou sei lá, né, pensa em alguma comida gordurosa que você adora. Tem como dar um jeitinho para de repente não ficar tão ruim assim, não é? Boa tarde para você. Com certeza. Boa tarde a todos. A chave aí é o equilíbrio, né? Então nós temos vários alimentos que podem complicar aí a saúde, como já foi falado aí anteriormente, e no entanto nós temos alguns alimentos que você pode sim ter um prazer, né? A qualidade alimentar, ela vai muito além daquilo que você precisa, né? Digamos, ter de estilo de vida. Então, o estilo de vida é aquilo, o que eu posso consumir em maior proporção de gorduras boas do que de gorduras ruins. É esse o equilíbrio. Você não está proibido de comer um pedaço de uma pizza no final de semana com os amigos, mas também qual que é a tua proporção de alimentos benéficos para reduzir o colesterol. Essa margem, ela tem que ser equilibrada. Olha só, a gente tem que falar de alguns sintomas, né, que podem levar a doutora aqui a respeito de doenças cardiovasculares, que estão aqui na tela, inclusive, cansaço, dor de cabeça, falta de ar, dor no peito e palpitações. Mas isso sente quem tem problema com colesterol ou quem tem qualquer doença cardíaca? Então, eu quero ressaltar que, na maioria das vezes, o colesterol alto, ele não dá sintomas. Então, isso é muito importante. Então, é importante que você faça o teu exame periódico, né? Não só exame laboratorial, mas eu falo que o check-up, ele costuma iniciar em casa, né? Como é que estão os meus hábitos? Se eu estou me exercitando, se eu estou me alimentando de maneira adequada, se eu estou dormindo bem, porque a gente sabe que o sono também influencia, se eu estou gerenciando adequadamente o meu estresse, então tudo isso pode ter influência e a gente não pode esperar sintomas para a gente descobrir se ele está alto ou não. Por isso é importante você ir num médico com uma frequência, né? Não só para avaliar o colesterol, mas outros fatores de risco, como a glicemia, a hipertensão, que é um outro fator de risco também importante para a doença cardiovascular, o cigarro, a gente não pode esquecer também, né? Se esquecer dele. Então, assim, esses sintomas, eles são sintomas associados, claro, com doenças cardiovasculares, mas outras situações também podem confundir na hora da manifestação disso, né? Daqui a pouquinho a gente vai querer falar do ovo, se ele é herói ou vilão na alimentação em relação ao colesterol. Também vamos conversar com a nutricionista sobre receitas que às vezes são ditas como milagrosos, que dá para fazer em casa. Será que dá mesmo? E como fazer para ter uma alimentação saudável e cuidar do colesterol? Assunto